A mendiga chorava na calçada e pediu um beijo a um estranho. Mal sabia ela que aquele homem era um milionário disfarçado. O pedido inesperado deixou o empresário em choque, e o que aconteceu depois virou o assunto de toda a cidade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento cortante de junho açoitava as ruas desertas do centro financeiro de São Paulo. Helena se encolheu, ainda mais contra a parede dos fundos de um edifício comercial, tentando encontrar algum abrigo do frio que penetrava através de seu casaco fino e surrado. Seus dedos tremiam enquanto ela apertava contra o peito uma fotografia amarelada, a única lembrança que ainda guardava de sua mãe, Beatriz. O dia havia sido particularmente difícil. Depois de tentar, sem sucesso, conseguir algumas horas de trabalho na padaria do seu Manuel, Helena teve que suportar mais um olhar de desprezo quando pediu para limpar o estabelecimento em troca de um pão velho. "Sai daqui, menina! Vai procurar trabalho em outro lugar!" Foram as palavras ríspidas que ainda ecoavam em sua mente. Aos 23 anos, Helena carregava nos olhos castanhos profundos o peso de uma busca que parecia não ter fim. 3 anos haviam se passado desde que sua mãe desaparecera, após ser internada em um abrigo assistencial. As informações eram sempre contraditórias. Uns diziam que ela havia sido transferida, outros que tinha saído por conta própria. A verdade, Helena sabia, estava enterrada em algum lugar entre documentos e segredos. O barulho de passos na calçada a fez encolher-se ainda mais. Era comum que os seguranças dos prédios a expulsassem dali, mas desta vez foi diferente. Um homem de aparência simples, usando uniforme de vigia e com uma barba por fazer, aproximou-se sem pressa. Helena esperou pela habitual ordem de retirada, mas ela não veio. "Está com fome?" perguntou ele, sua voz surpreendentemente gentil. Helena hesitou, estudando seu rosto em busca de sinais de má intenção. Encontrou apenas um olhar cansado e sincero. "Sempre", respondeu ela, tentando sorrir. O homem se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, e retirou da mochila um sanduíche ainda embalado e uma garrafa de água. "Não é muito, mas está limpo e fresco", disse, oferecendo a ela. Helena aceitou com as mãos trêmulas, dividindo o sanduíche em 2 partes e estendendo uma delas de volta para ele. O homem pareceu surpreso com o gesto. "Me chamo Miguel", disse ele, aceitando sua metade do sanduíche. "Helena", respondeu ela, sentindo uma estranha paz naquele momento compartilhado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas comendo e observando as luzes da cidade que piscavam ao longe. Helena não conseguia explicar, mas havia algo diferente naquele homem. Não era apenas bondade, era como se ele também carregasse um peso invisível. "Por que está aqui?" perguntou ela finalmente. Miguel demorou alguns segundos antes de responder. "Às vezes precisamos nos perder para encontrar o que realmente importa." Helena riu suavemente. "Parece algo que minha mãe diria. Ela sempre teve essa mania de falar em enigmas." "E onde ela está agora?" O sorriso de Helena desapareceu. "É o que estou tentando descobrir há 3 anos. Um dia ela estava trabalhando como auxiliar administrativa em uma empresa. No dia seguinte foi internada em um abrigo. Depois disso, nada. É como se tivesse desaparecido no ar." Miguel ajeitou-se, parecendo subitamente interessado. "Em qual empresa ela trabalhava?" "Grupo Empresarial Santos, uma dessas gigantes que todo mundo conhece, mas ninguém sabe exatamente o que fazem." Helena deu de ombros. "Por quê?" "Por nada", Miguel respondeu rapidamente, levantando-se. "Preciso voltar ao trabalho. Você vai ficar bem?" Helena assentiu, embora ambos soubessem que era uma mentira. Antes que Miguel se afastasse, ela o chamou. "Espera!" Ele se virou e Helena sentiu seu coração acelerar com o que estava prestes a pedir. "Isso vai parecer estranho, mas você poderia me dar um beijo?" Miguel franziu a testa, confuso. "Por quê?" "Porque faz tanto tempo que não sou tocada com carinho que às vezes esqueço que sou humana", ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Não como romance só, como lembrança. Por um momento, Helena pensou que ele iria embora.
Mas Miguel se aproximou lentamente, segurou seu rosto com delicadeza e depositou um beijo suave em sua testa. O gesto, tão simples e puro, fez com que lágrimas silenciosas escorressem pelo rosto de Helena. "Você é mais humana do que muita gente por aí", Miguel murmurou, antes de se afastar definitivamente na noite. Helena ficou ali, sentada nos fundos daquele prédio comercial, sentindo o calor daquele gesto de humanidade. Não sabia ainda, mas aquele encontro casual estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Na escuridão da noite, ela apertou novamente a foto de sua mãe, sem imaginar que as respostas que procurava estavam mais próximas do que jamais poderia suspeitar. Na manhã seguinte, Helena perambulava pelo centro da cidade em busca de algum trabalho temporário quando uma movimentação incomum chamou sua atenção. Um grupo de executivos bem vestidos cercava a entrada do imponente edifício sede do Grupo Empresarial Santos. Entre eles, uma figura familiar fez seu coração parar por um instante. Miguel, não mais usando o uniforme surrado de vigia, mas sim um terno impecavelmente cortado, caminhava com postura altiva em direção ao prédio. Seus cabelos, antes desarrumados, estavam perfeitamente alinhados, e a barba por fazer havia dado lugar a um rosto bem barbeado. Os executivos ao seu redor o tratavam com deferência explícita, repetindo "Sim, senhor Miguel", a cada palavra sua. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. O homem que havia compartilhado seu sanduíche na noite anterior, que ela havia tratado como igual, era na verdade um dos poderosos que comandavam aquele império de vidro e aço, a mesma empresa onde sua mãe havia trabalhado antes de desaparecer. Enquanto digeria essa revelação, uma mulher elegante de cerca de 40 anos aproximou-se dela. "Você é a Helena, não é?" Surpresa por ser reconhecida, Helena apenas assentiu. "Sou Carmen Vilela, assessora do Sr. Miguel Santos." A mulher sorriu, embora seus olhos permanecessem frios. "Ele me pediu para procurá-la. Gostaria de convidá-la para um evento beneficente, que acontecerá esta noite no Palácio dos Cedros." Mas por quê?" "O Sr. Miguel tem um interesse especial em projetos sociais." Carmen respondeu com um tom que sugeria desaprovação. "Aqui está seu convite, e este cartão com o endereço de uma boutique. Escolha algo apropriado para vestir, está tudo providenciado." Antes que Helena pudesse protestar, Carmen já havia se afastado com passos firmes sobre seus saltos altos. Olhando para o convite em suas mãos, Helena sentiu uma mistura de excitação e medo. Aquele mundo não era o seu, mas talvez fosse sua única chance de descobrir algo sobre o desaparecimento de sua mãe. Horas depois, usando um vestido azul noite simples mas elegante, Helena entrou timidamente no salão do Palácio dos Cedros. O lugar era deslumbrante, com seus lustres de cristal e decoração sofisticada. Senhoras da alta sociedade circulavam com suas joias reluzentes, enquanto empresários discutiam negócios entre taças de champanhe. Que surpresa agradável! A voz de Miguel soou atrás dela. Helena virou-se, encontrando-o ainda mais impressionante em seu smoking. "Fico feliz que tenha aceitado o convite." "Por que não me disse quem era?" ela perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. "Porque ontem à noite, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu como pessoa, não como cargo ou conta." "Bancária", ele respondeu com sinceridade. "Foi refrescante." "Miguel, querido", uma voz feminina interrompeu a conversa. Carmen aproximou-se, entrelaçando seu braço ao dele com naturalidade estudada. "Não vai me apresentar sua convidada?" "Carmen, esta é Helena." "Helena, você já conheceu Carmen, minha ex-noiva e atual assessora executiva." O sorriso de Carmen vacilou por um instante. "Ex-noiva, atual assessora e eterna amiga, não é mesmo, querido? Aliás, Helena, que vestido interessante. Deve ter sido difícil encontrar algo em uma boutique de luxo que combinasse com seu estilo." Helena sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, Carmen elevou a voz. "Sabiam que nossa jovem convidada foi encontrada dormindo nas ruas? Miguel tem mesmo um coração de ouro.
sempre resgatando causas perdidas. Um silêncio constrangedor se instalou ao redor deles. Alguns convidados próximos começaram a cochichar, lançando olhares de soslaio para Helena. A humilhação ameaçava sufocá-la. Foi então que Miguel fez algo inesperado. Estendeu a mão para Helena e, com voz clara o suficiente para que todos ouvissem, disse: "Me concede esta dança?" Sem esperar resposta, conduziu-a para o centro do salão. A orquestra tocava uma valsa suave e Miguel a guiava com gentileza. "Não deixe que te diminuam", ele murmurou. "Você tem mais dignidade do que muitos aqui." "Por que está fazendo isso?" Helena perguntou, sentindo os olhares de todos sobre eles. "Porque também sei como é ser julgado por aparências", ele respondeu. "É porque há algo em você que me intriga, algo familiar que não consigo explicar." A música continuou, e por alguns minutos Helena se permitiu esquecer onde estava, quem era, e simplesmente existir naquele momento. Mas uma sensação inquietante persistia em seu peito. A mesma empresa, o mesmo sobrenome, tantas coincidências. Havia algo maior conectando suas histórias. Ela podia sentir, e aquela dança era apenas o primeiro passo de uma jornada que prometia revelar verdades há muito tempo enterradas. Na manhã seguinte ao baile, Helena acordou em um pequeno quarto de hotel, cortesia de Miguel, que insistiu que ela não passasse mais uma noite nas ruas. Enquanto organizava suas poucas pertences, seus dedos tocaram algo metálico no fundo da bolsa surrada. Era uma antiga pulseira de prata, com o nome Miguel gravado em letra cursiva. A visão daquele objeto fez seu coração disparar. Sua mãe sempre carregava aquela pulseira consigo, contando e recontando a história de como a havia encontrado junto a um bebê durante um incêndio, anos atrás. "Um dia vou devolver isso ao seu dono", ela costumava dizer, "porque todo mundo merece conhecer sua verdadeira história." Helena segurou a pulseira contra a luz, lembrando-se das últimas semanas antes do desaparecimento de sua mãe. Beatriz estava agitada, fazendo anotações constantes em um caderno que nunca deixava para trás. "Tem algo errado acontecendo na empresa", ela sussurrava para si mesma. "Algo muito errado." Um toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Paula, uma camareira do hotel que havia se tornado sua amiga instantânea na noite anterior. "Helena, você precisa ver isso." Paula entrou apressada carregando um tablet. "Estava organizando alguns arquivos antigos do hotel e encontrei algo interessante." Na tela, uma reportagem de 15 anos atrás mostrava os detalhes de um incêndio que se destruiu um conjunto habitacional popular. Entre os envolvidos no resgate, o nome de Beatriz Silva aparecia como uma das funcionárias do grupo empresarial Santos, que ajudou a salvar moradores. "Mas tem mais", Paula continuou, deslizando para outra página. 3 meses depois do incêndio, sua mãe começou a fazer denúncias sobre irregularidades na empresa. Ela alegava que o incêndio não havia sido acidental. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que aconteceu depois? As denúncias foram arquivadas por falta de provas. E pouco depois, Paula hesitou. Bem, pouco depois sua mãe foi internada no abrigo. A cabeça de Helena girava com as informações. A pulseira em sua mão parecia pulsar com um novo significado. Seria possível que o Miguel que conhecera, o atual CEO do grupo, fosse o mesmo bebê que sua mãe havia salvado? "Tem outra coisa", Paula abaixou a voz. "A senhora Carmen Vilela, a assessora do Sr. Miguel, ela estava envolvida no processo de arquivamento das denúncias da sua mãe." Helena levantou-se abruptamente. Precisava falar com Miguel, contar sobre a pulseira, sobre as suspeitas de sua mãe. Mas antes que pudesse dar um passo em direção à porta, seu celular, um modelo básico que havia conseguido comprar com trabalhos temporários, vibrou com uma mensagem. Era um número desconhecido. "Nem tudo é o que parece. Encontre-me no café antigo às 15 horas. Tenho informações sobre sua mãe." Paula, que havia lido a mensagem por cima do ombro de Helena, segurou seu braço. "Pode ser uma armadilha. Depois do baile de ontem, você se tornou visível demais. Tem gente que não vai gostar de ver você mexendo no passado." "Mas e se for alguém que realmente sabe algo sobre minha mãe?" Helena argumentou, guardando a pulseira de volta na bolsa. "Não posso perder essa chance."
Então não vá sozinha, Paula insistiu. Deixa eu ir com você, posso ficar em uma mesa próxima, observando. Helena concordou, grata pela preocupação da nova amiga. Enquanto se preparava para sair, não conseguia parar de pensar nas conexões que começavam a se formar. O incêndio, as denúncias de sua mãe, o bebê com a pulseira, o súbito desaparecimento e agora Miguel, que parecia estar no centro de tudo isso sem nem mesmo saber. No saguão do hotel, Helena parou diante de um grande espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher diferente da que havia dormido nas ruas na noite anterior ao baile. Seus olhos, sempre determinados, agora brilhavam com um propósito renovado. Não era mais apenas sobre encontrar sua mãe. Era sobre descobrir uma verdade que alguém havia tentado enterrar há 15 anos. Você parece preocupada, disse o mensageiro do hotel, um senhor de idade que a observava. Às vezes, a verdade é assustadora. Ela respondeu mais para si mesma do que para ele. O senhor sorriu gentilmente. Mas também pode ser libertadora, minha jovem, libertadora. Helena assentiu, dirigindo-se à saída. O café antigo ficava a apenas algumas quadras, dali, em uma rua tranquila do centro. Enquanto caminhava, sentia o peso da pulseira em sua bolsa como um lembrete constante de que algumas histórias precisam ser contadas, não importa quanto tempo leve ou quantos segredos precisem ser revelados. O café antigo era um estabelecimento peculiar, com suas paredes revestidas de madeira escura e fotografias em preto e branco que contavam a história da cidade. Helena chegou alguns minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa próxima à janela, que lhe permitia observar tanto a entrada quanto a rua. Paula, conforme combinado, sentou-se discretamente em um canto oposto do café, fingindo ler um livro enquanto mantinha um olho atento nos acontecimentos. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente, mesclando-se com o burburinho suave das conversas ao redor. Pontualmente às 3 horas, uma mulher de meia-idade entrou no café. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante, e seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de cautela e determinação. Ao localizar Helena, caminhou diretamente até sua mesa. Você é igual à sua mãe, disse a mulher, sentando-se, sem cerimônias. Sou Regina Campos, antiga secretária do pai de Miguel Santos. Helena sentiu seu coração acelerar. Você conheceu minha mãe? Conheci. E mais do que isso, ajudei ela a reunir as provas sobre as irregularidades na empresa. Regina baixou a voz. Beatriz não estava louca, como tentaram fazer todos acreditarem. Ela descobriu algo grande, algo que envolvia desvios de verbas destinadas a projetos sociais. Por que está me contando isso agora? Regina suspirou, tirando um envelope da bolsa. Porque vi você dançando com Miguel no baile. A forma como ele olhava para você é a mesma forma como o pai dele olhava para sua mãe anos atrás. Helena franziu a testa, confusa. Regina continuou. Fernando Santos, o pai de Miguel, e sua mãe tiveram um relacionamento breve, mas intenso. Foi por isso que ela conseguiu o emprego na empresa. Mas quando Beatriz descobriu as irregularidades, o amor se transformou em ameaça. Espera, Helena interrompeu, sua mente processando as informações. Está dizendo que o pai de Miguel e minha mãe eram amantes. Regina completou. E há mais. No dia do incêndio no conjunto habitacional, Beatriz não estava lá por acaso. Ela havia descoberto que o fogo foi proposital, parte de um esquema para desalojar os moradores e permitir a construção de um empreendimento de luxo. Helena sentiu suas mãos tremerem enquanto abria o envelope que Regina havia entregado. Dentro, encontrou fotos antigas de sua mãe com Fernando Santos e uma série de documentos com números e anotações. Sua mãe salvou Miguel do incêndio sem saber que ele era filho de Fernando. Regina continuou. Ela só descobriu depois quando encontrou a pulseira com o nome dele. Foi aí que começou a investigar mais a fundo. E o que aconteceu com ela? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Oficialmente, ela teve um colapso nervoso.
e foi internada para tratamento. Mas a verdade é que Carmen Vilela, que na época já era braço direito de Fernando, orquestrou todo o processo de internação. Ela sempre foi obsessiva por poder e via Beatriz como uma ameaça dupla, tanto para a empresa quanto para seu relacionamento com Fernando. Um garçom se aproximou para anotar os pedidos, fazendo Regina calar-se momentaneamente. Quando ele se afastou, ela inclinou-se para a frente, seus olhos fixos em Helena. Estou te contando isso porque Miguel está correndo o mesmo risco que sua mãe correu. Ele começou a fazer perguntas sobre o passado da empresa, sobre decisões questionáveis, do pai. Carmen está nervosa, tem agido de forma estranha. Tenho medo que ela tente fazer com ele o mesmo que fez com Beatriz. Helena olhou instintivamente para Paula, que continuava vigilante em seu posto de observação. Por que devo acreditar em você? Regina sorriu tristemente. Porque eu também fui silenciada. Fui afastada do cargo logo depois do desaparecimento de sua mãe. Mas antes ela me entregou algo. Regina tirou um pequeno pendrive do bolso. Aqui está tudo o que sua mãe descobriu. Números, datas, nomes. E mais importante, provas de que o incêndio foi planejado. Antes que Helena pudesse pegar o pendrive, Regina o afastou levemente. Mas tenha cuidado. Carmen tem olhos e ouvidos em toda parte. Depois do baile, ela começou a investigar seu passado. Está procurando algo para usar contra você, assim como fez com sua mãe. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem assustadora. Sua mãe não havia desaparecido. Ela havia sido deliberadamente afastada por representar uma ameaça a pessoas poderosas. E agora, 15 anos depois, Helena estava prestes a seguir os mesmos passos, desenterrando verdades que alguém havia se esforçado muito para manter ocultas. No dia seguinte ao encontro no café antigo, Helena não conseguia tirar da cabeça as revelações de Regina. O pendrive pesava em seu bolso como chumbo, carregado de verdades que poderiam mudar tudo. Decidida a investigar mais a fundo, ela marcou um encontro com Miguel em um parque público, um lugar neutro e seguro para a conversa que precisavam ter. Miguel já a esperava em um banco afastado, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais próximo do homem que ela conhecera naquela noite, nos fundos do prédio. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Precisamos conversar", Helena disse, sentando-se ao seu lado. Sem rodeios, tirou a pulseira de prata da bolsa. "Isso significa algo para você?" Miguel pegou a joia com mãos trêmulas, seus olhos arregalados em reconhecimento. Onde você conseguiu isso?" "Minha mãe guardou por 15 anos. Ela a encontrou junto a um bebê que salvou de um incêndio no conjunto habitacional Vila Esperança." O rosto de Miguel empalideceu. "Eu sempre soube que havia sido resgatado daquele incêndio, mas nunca consegui descobrir quem me salvou. Meu pai, ele nunca quis falar sobre isso." "Seu pai?" "Tinha muitos segredos, Miguel, e minha mãe descobriu alguns deles." Por mais de uma hora, Helena compartilhou com Miguel tudo o que Regina havia revelado. O relacionamento entre Fernando Santos e Beatriz, as descobertas sobre o incêndio criminoso, as investigações que sua mãe conduzia em segredo. A cada palavra, Miguel parecia afundar mais em seu próprio mundo de dúvidas e revelações. "Isso explicaria muita coisa", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. "Desde que assumi a presidência, tenho encontrado inconsistências em vários projetos antigos. Documentos que não batem, verbas que desapareceram sem explicação. E Carmen, você confia nela?" Miguel passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. "Ela sempre esteve ao lado do meu pai, conhece a empresa melhor do que ninguém, mas ultimamente... Ultimamente o quê? Ela tem agido de forma estranha. Tenta controlar todos os meus movimentos, todas as minhas decisões. E quando menciono fazer auditorias nos projetos antigos, ela sempre encontra uma forma de adiar." Helena tirou o pendrive do bolso. "Aqui está tudo que minha mãe descobriu. Números, datas, provas do envolvimento da empresa no incêndio. Mas Regina me alertou que Carmen está me investigando, tentando encontrar algo para me desacreditar." "Deixa eu ver isso."
Miguel estendeu a mão para o pendrive, mas Helena hesitou. Como posso ter certeza de que posso confiar em você? Miguel segurou a pulseira de prata, seus olhos encontrando os dela. Sua mãe me salvou naquele dia. E agora, 15 anos depois, você aparece na minha vida com as respostas que sempre procurei. Não acredito em coincidências, Helena. Acredito em destino. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Paula. Urgente. Carmen acabou de entrar no hotel com 2 homens. Eles estão vasculhando seu quarto. Precisamos sair daqui. Helena levantou-se abruptamente. Carmen está no hotel revirando minhas coisas. Venha comigo. Miguel pegou sua mão. Conheço um lugar seguro onde podemos analisar esses documentos. Enquanto corriam para o carro de Miguel, Helena não pôde deixar de notar como suas mãos se encaixavam perfeitamente. Era como se o destino, depois de 15 anos separando suas histórias, finalmente decidisse entrelaçá-las novamente. No caminho, Miguel fez uma ligação rápida. Roberto, preciso daquele favor que me deve. Prepare a sala de reuniões antiga, a que não tem câmeras, e não conte a ninguém que estou indo para lá. Onde estamos indo? Helena perguntou, observando a cidade passar pela janela do carro. Para um escritório antigo da empresa, um lugar que nem Carmen conhece. Era onde meu pai guardava seus documentos mais importantes. Miguel fez uma pausa, seu rosto tenso. Helena, se o que está nesse pendrive for verdade, não estamos apenas lidando com desvios de verba. Estamos falando de uma conspiração que pode derrubar algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Helena apertou o pendrive em sua mão, pensando em sua mãe, em todas as verdades que ela tentou revelar, em todo o sofrimento que enfrentou por tentar fazer a coisa certa. Então é hora de terminar o que ela começou. O carro parou em frente a um edifício discreto nos arredores da cidade. Enquanto subiam as escadas em silêncio, Helena sentiu o peso da história sobre seus ombros. As respostas que procurava estavam ali, guardadas em um pequeno dispositivo eletrônico. Mas será que ela estava realmente preparada para enfrentar as consequências de revelá-las? O escritório antigo era uma sala ampla, com móveis cobertos por lençóis brancos e paredes revestidas de madeira escura. Roberto, um senhor de cabelos grisalhos que aparentava ser o zelador, abriu as janelas para deixar entrar a luz do fim de tarde. Ninguém vem aqui há anos, ele comentou, removendo a capa de um computador antigo. Seu pai costumava passar horas nesta sala, Sr. Miguel, principalmente depois do incêndio. Helena e Miguel trocaram olhares significativos. Roberto ligou o computador e, após verificar que tudo funcionava, retirou-se discretamente, fechando a porta atrás de si. Tem certeza que quer fazer isso? Helena perguntou, segurando o pendrive. Preciso saber a verdade, Miguel respondeu, sua voz firme. Sobre meu pai, sobre sua mãe, sobre quem eu realmente sou. Com mãos trêmulas, Helena inseriu o pendrive no computador. Uma série de pastas apareceu na tela, todas organizadas por datas. A primeira, marcada como Projeto Vila Esperança, continha dezenas de documentos e fotografias. Meu Deus, Miguel murmurou, abrindo o primeiro arquivo. Era um contrato de compra de terreno datado de 3 meses antes do incêndio. A empresa já tinha planos para aquela área muito antes do fogo começar. Helena abriu outro arquivo, um e-mail trocado entre Fernando Santos e um político local. Eles planejaram tudo, ela disse, sua voz embargada. O incêndio foi apenas uma desculpa para desalojar as famílias e permitir a construção do empreendimento de luxo. Enquanto vasculhavam os arquivos, uma história sombria começou a se desenhar. O grupo empresarial Santos havia construído seu império sobre uma fundação de corrupção e manipulação. Projetos sociais eram apenas fachadas para desvio de verbas, e qualquer um que ameaçasse expor a verdade era sistematicamente silenciado. Olha isso, Helena apontou para uma pasta marcada com a data do desaparecimento de sua mãe. Dentro, encontraram documentos de internação forjados, assinados por médicos que nunca existiram. Carmen. Miguel reconheceu a assinatura em vários documentos. Ela orquestrou tudo. A internação da sua mãe, o arquivamento das denúncias, até mesmo meu noivado. Foi parte do plano dela para manter o controle da empresa.
Um arquivo de áudio chamou a atenção de Helena. Era uma gravação de uma reunião entre Fernando Santos e Carmen, datada de uma semana antes do desaparecimento de Beatriz. Ela sabe demais. A voz de Carmen soava clara na gravação. E agora descobriu sobre o menino. Se ela revelar que você... É o pai. Cuide disso, Fernando interrompeu. Faça parecer que ela teve um colapso. Ninguém acredita em loucos, não é mesmo? Miguel desligou o áudio abruptamente, seu rosto uma máscara de dor e raiva. Meu próprio pai. Ele sabia sobre mim o tempo todo. Sabia que Beatriz me salvou do incêndio que ele mesmo mandou provocar. Helena colocou uma mão em seu ombro, sentindo o tremor que percorria seu corpo. Miguel, tem mais uma coisa que você precisa ver. No fundo do pendrive havia um vídeo. Nele, Beatriz aparecia sentada em seu escritório na empresa, olhando diretamente para a câmera. Se você está vendo isso, algo aconteceu comigo. Ela começou, sua voz determinada. Descobri coisas que podem destruir muita gente poderosa. Mas o mais importante não são os documentos ou as provas. É a verdade sobre uma criança. Miguel, o filho de Fernando Santos, não é filho da senhora Santos. Ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhava para Miguel, que permanecia imóvel, os olhos fixos na tela onde o rosto de Beatriz ainda estava congelado. Você é meu irmão. Helena sussurrou, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Antes que Miguel pudesse responder, passos ecoaram no corredor. A porta da sala se abriu violentamente, revelando Carmen acompanhada por 2 seguranças. Que cena tocante, ela disse, seu sorriso frio iluminado pela luz do computador. A família finalmente reunida. Pena que vocês descobriram tarde demais. Carmen avançou pela sala com passos calculados, seus saltos ecoando no piso de madeira. Os 2 seguranças permaneceram próximos à porta, bloqueando a única saída. Devo admitir que você é persistente como sua mãe, Helena, Carmen disse, seu olhar frio percorrendo a sala. Mas também igual de ingênua. Achou mesmo que eu não descobriria sobre seu encontro com Regina? Que não seria informada sobre esse escritório? Miguel se colocou entre Carmen e Helena, sua postura desafiadora. Acabou, Carmen. Temos todas as provas dos crimes da empresa. O incêndio, os desvios, a conspiração contra Beatriz. Provas? Carmen riu, um som sem alegria. Vocês têm documentos antigos que podem facilmente ser desacreditados. Eu, por outro lado, ela tirou um envelope da bolsa. Tenho algo muito mais interessante. Helena sentiu seu estômago afundar quando Carmen espalhou várias fotografias sobre a mesa. Eram imagens dela em diferentes situações comprometedoras, todas cuidadosamente manipuladas para parecerem reais. É surpreendente o que se pode fazer com tecnologia hoje em dia, Carmen continuou. Uma jovem desesperada, forjando documentos, tentando extorquir dinheiro de um CEO bem-sucedido. A imprensa vai adorar essa história. Ninguém vai acreditar nisso, Helena protestou, mas sua voz tremeu levemente. Não? Sei Carmen ergueu uma sobrancelha. Assim como ninguém acreditou quando sua mãe tentou expor a verdade. É incrível como as pessoas são rápidas em julgar quando a mídia apresenta a narrativa certa. Miguel deu um passo à frente, sua expressão mudando de raiva para algo mais calculado. Você esqueceu um detalhe importante, Carmen. Eu ainda sou o CEO. Minha palavra ainda tem peso. Por enquanto, Carmen sorriu, tirando outro documento da bolsa. O conselho está se reunindo neste momento para votar seu afastamento. Aparentemente, descobriram irregularidades graves em sua gestão. Que coincidência, não? Helena observou a cena, sua mente trabalhando rapidamente. Havia algo no comportamento de Carmen, uma confiança excessiva que parecia quase encenada. Você está blefando, Helena disse subitamente, fazendo todos se voltarem para ela. O conselho não pode se reunir sem o conhecimento de Miguel, e mesmo que pudesse, precisaria de provas concretas. Provas como estas? Carmen tirou mais documentos da bolsa, mas suas mãos tremeram levemente. Foi então que Helena percebeu.
Carmen estava nervosa. Por trás de toda aquela pose de controle, havia medo em seus olhos. Você não tem mais o poder que tinha antes, não é? Helena continuou, avançando um passo. Desde que Miguel assumiu, suas decisões têm sido questionadas. Seu círculo de influência está diminuindo. Cuidado com o que diz, menina, Carmen sibilou, mas o tremor em sua voz era evidente. Regina me contou tudo, Helena prosseguiu, sobre como você manipulou meu pai, Fernando Santos, como usou o relacionamento dele com minha mãe para ganhar poder na empresa. Mas agora Fernando não está mais aqui para te proteger. Miguel, que havia permanecido em silêncio, subitamente pegou seu telefone. Roberto, chame a segurança interna e entre em contato com todos os membros do conselho. Quero uma reunião extraordinária em 1 hora. Você não pode fazer isso, Carmen protestou, seu controle finalmente começando a rachar. Posso e vou, Miguel respondeu, sua voz carregada de autoridade. Como CEO ainda tenho esse poder. E diferente de você, Carmen, tenho algo que meu pai nunca teve. A verdade do meu lado. Os 2 seguranças que acompanhavam Carmen trocaram olhares incertos. Helena notou que eles começavam a se afastar da porta, percebendo que o jogo estava mudando. Vocês não entendem, Carmen disse, sua voz agora quase suplicante. Tudo o que fiz foi para proteger a empresa, para manter a ordem. Não, Helena respondeu, pegando uma das fotos manipuladas. Tudo o que você fez foi para proteger a si mesma. Mas sabe o que é diferente agora? Ela rasgou a foto em pedaços. Não estamos mais sozinhos. Não somos mais alvos isolados que você pode manipular e desacreditar. O som de passos no corredor anunciou a chegada da segurança interna. Carmen olhou ao redor como um animal encurralado, percebendo que seu plano estava desmoronando. Isso não acabou, ela ameaçou, recuando em direção à porta. Você tem razão, Miguel concordou. Sua voz firme. Está apenas começando. Quando a segurança entrou na sala, Helena e Miguel trocaram um olhar de compreensão mútua. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, desde que toda essa história começou, eles não estavam mais lutando sozinhos. A sala de reuniões principal do Grupo Empresarial Santos nunca pareceu tão imponente quanto naquela tarde. Os membros do conselho, convocados de emergência, ocupavam seus lugares habituais ao redor da grande mesa de mogno. Seus rostos, uma mistura de curiosidade e apreensão. Helena observava tudo de um canto discreto da sala, ao lado de Regina, que havia sido chamada para testemunhar. Paula, a camareira que se tornara uma aliada crucial, estava postada próxima à porta, pronta para interferir se necessário. Senhores e senhoras do conselho, Miguel começou, sua voz firme ecoando pela sala. Convoquei esta reunião extraordinária para apresentar evidências de uma conspiração que se estende por 15 anos dentro desta empresa. Um burburinho percorreu a sala. Carmen, sentada em seu lugar habitual, mas visivelmente desconfortável, tentava manter sua postura altiva. Antes de prosseguir, Miguel continuou, gostaria de apresentar alguém. Esta é Helena Silva, filha de Beatriz Silva, a funcionária, que há 15 anos tentou alertar esta empresa sobre irregularidades graves. Os conselheiros mais antigos se remexeram em suas cadeiras, claramente reconhecendo o nome. E minha irmã, Miguel acrescentou, causando uma onda de sussurros surpresos. Roberto, o zelador do escritório antigo, entrou na sala carregando um projetor. Em poucos minutos, as evidências do pendrive começaram a ser exibidas na tela. Contratos, e-mails, registros financeiros que documentavam anos de corrupção sistemática. Como podem ver, Miguel apontou para os documentos. O incêndio no conjunto habitacional Vila Esperança não foi um acidente. Foi parte de um esquema elaborado para desalojar famílias e permitir a construção de empreendimentos lucrativos. Isso é ridículo. Carmen se levantou, seu rosto vermelho. Esses documentos podem ser facilmente forjados. E essa garota, ela apontou para Helena, é uma oportunista tentando manchar a reputação de nossa empresa. Senhora Vilela, um dos conselheiros mais velhos a interrompeu. Sugiro que se sente e escute.
Alguns de nós já suspeitavam dessas irregularidades há anos, mas nunca tivemos provas concretas. Helena avançou, colocando sobre a mesa a pulseira de prata com o nome de Miguel. Esta pulseira pertencia a um bebê que minha mãe salvou do incêndio. Um bebê que, mais tarde, descobrimos ser filho dela com Fernando Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Regina se aproximou trazendo consigo uma pasta antiga. Tenho aqui os registros originais do hospital, ela anunciou. Beatriz Silva deu entrada para ter seu bebê em uma clínica particular, sob um nome falso, por insistência, de Fernando. O bebê foi registrado apenas com o sobrenome Santos. Isso explica por que Fernando sempre me manteve afastado de certas decisões da empresa, Miguel refletiu em voz alta. Por que insistia em me manter sob a tutela de Carmen? Ele temia que eu descobrisse a verdade sobre minha origem. Um dos conselheiros mais jovens levantou a mão. Isso é fascinante, mas o que tem a ver com a gestão atual da empresa? Tudo, Helena respondeu, sua voz clara e determinada, porque os mesmos mecanismos de manipulação e corrupção continuam ativos. A senhora Vilela manteve um sistema de controle baseado em chantagem e ameaças, usando informações privilegiadas para manter seu poder. Paula se aproximou, distribuindo pastas para cada conselheiro. Estas são as provas de como a senhora Vilela forjou documentos para a internação de Beatriz Silva, além de evidências de outros casos similares nos últimos 15 anos. Carmen, vendo seu império de mentiras desmoronar, fez uma última tentativa desesperada. Vocês não podem acreditar nisso. Eu dediquei minha vida a esta empresa. Não, Carmen, Miguel a cortou. Você dedicou sua vida a construir poder através do medo e da manipulação. Mas isso acaba hoje. O presidente do conselho se levantou, sua expressão grave. Creio que temos evidências suficientes para tomar uma decisão. Senhora Vilela, está suspensa de suas funções até a conclusão de uma auditoria completa. Enquanto seguranças escoltavam Carmen para fora da sala, Helena sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Miguel, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. Isso é apenas o começo, ele sussurrou. Ainda temos que encontrar nossa mãe. Helena assentiu, sentindo pela primeira vez em anos uma verdadeira esperança. O círculo de mentiras estava se quebrando, e com ele, novos caminhos se abriam. A verdade, por tanto tempo enterrada, finalmente começava a vir à tona. Após a reunião do conselho, Helena e Miguel se refugiaram na antiga sala de Fernando Santos, agora tomada por um silêncio carregado de história. As paredes pareciam guardar ainda mais segredos do que aqueles que haviam descoberto. Tem algo que não faz sentido, Helena disse, revirando os documentos espalhados sobre a mesa. Se nossa mãe foi internada contra sua vontade, deve haver registros em algum lugar. Carmen não poderia ter apagado todos os rastros. Miguel, que estava examinando uma antiga fotografia de seu pai, levantou os olhos. Regina mencionou uma clínica particular. Talvez devêssemos começar por lá. Nesse momento, Paula irrompeu pela porta ofegante. Vocês precisam ver isso. Ela segurava um envelope amarelado, aparentemente antigo. Encontrei escondido em uma gaveta falsa na mesa de Carmen, enquanto a segurança esvaziava sua sala. Helena. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma série de recibos e um cartão de visitas desbotado com o nome Clínica Recanto Sereno. Espere. Miguel se aproximou, franzindo a testa. Eu conheço esse lugar, ou melhor, conhecia. Era uma clínica particular nos arredores da cidade, mas foi fechada há alguns anos depois de denúncias de irregularidades. Helena examinou os recibos. Olhem isso. Pagamentos mensais substanciais, todos assinados por Fernando Santos, começando exatamente na data em que minha mãe desapareceu. Não eram pagamentos de internação. Regina, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se. Eram pagamentos para manter Beatriz escondida. A clínica servia como fachada para um esquema muito maior. Como você sabe disso? Miguel perguntou surpreso. Regina suspirou profundamente antes de responder, porque eu também fazia parte do esquema no início.
Fui eu quem ajudou Carmen a encontrar a clínica, mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, bem, digamos que minha consciência pesou mais que minha ambição. Helena sentiu o sangue gelar. Você sabia onde minha mãe estava esse tempo todo? Não exatamente, Regina respondeu, sua voz carregada de culpa. Eu sabia da clínica, mas Beatriz foi transferida de lá poucos meses depois. O que posso dizer é que ela estava consciente e lúcida. Não era uma paciente psiquiátrica como Carmen fez todos acreditarem. Miguel começou a andar pela sala, sua mente trabalhando rapidamente. Os pagamentos continuaram por anos. Isso significa que ela ainda está viva em algum lugar. Ah, tem mais. Paula interveio, tirando mais documentos do envelope. Encontrei registros de transferências regulares para uma conta nas Ilhas Cayman, todas autorizadas por Fernando Santos. A última foi feita apenas 3 meses atrás. Helena sentiu seu coração acelerar. Depois que ele partiu. Exatamente, Miguel confirmou, examinando os documentos. O que significa que alguém continuou os pagamentos mesmo após seu falecimento. E só há uma pessoa que tinha acesso às contas pessoais dele. Carmen, todos disseram em uníssono. Nesse momento, Roberto, o zelador, entrou apressadamente na sala. Senhor Miguel, a senhora Vilela, ela conseguiu escapar da segurança. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Helena foi a primeira a se manifestar, sua voz carregada de determinação. Ela vai tentar fugir do país, disse, pegando os documentos da conta nas Ilhas Cayman. E aposto que sei exatamente para onde. Miguel já estava com o telefone na mão. Vou acionar nossos contatos no aeroporto. Se ela tentar sair do país, saberemos. Não, Helena o interrompeu. Ela é esperta demais para isso. Deve ter um plano alternativo, algo que não deixe rastros. Regina parecia pensativa. Existe uma antiga pista de pouso particular nos arredores da antiga clínica. Era usada para transferências discretas, de pacientes. E como você sabe disso? Miguel perguntou, desconfiado. Porque foi de lá que sua mãe foi transferida, 15 anos atrás. Regina respondeu, sua voz baixa. E se Carmen está seguindo o mesmo plano, ela vai tentar usar a mesma rota. Helena completou, já se dirigindo à porta. E, talvez sem querer, ela nos leve exatamente onde precisamos ir. Miguel pegou as chaves do carro. Vou com você. Não, Helena o deteve. Você precisa ficar aqui. Se algo der errado, a empresa precisa de você. Além disso, ela sorriu. Levemente. Acho que está na hora de eu terminar o que nossa mãe começou. Antes que alguém pudesse protestar, Helena já havia saído da sala, carregando consigo não apenas os documentos, mas 15 anos de perguntas não respondidas. A noite estava caindo sobre a cidade, e em algum lugar, entre sombras e segredos, as respostas a esperavam. A estrada que levava à antiga clínica Recanto Sereno serpenteava por entre colinas escuras, iluminada apenas pelos faróis do carro que Paula dirigia, com Helena no banco do passageiro. O céu noturno estava carregado de nuvens, prometendo uma tempestade iminente. Tem certeza que não quer que eu chame reforços? Paula perguntou, manobrando o veículo em mais uma curva fechada. Helena balançou a cabeça, seus olhos fixos, na estrada à frente. Quanto mais gente envolvida, maior a chance de Carmen perceber que estamos seguindo ela. Precisamos ser discretas. O GPS improvisado em seu celular indicava que estavam se aproximando do destino. A antiga clínica havia sido construída em uma área isolada, cercada por uma densa vegetação que agora crescia selvagem e descuidada. Ali, Helena apontou para um par de faróis que desapareciam em uma estrada secundária, quase completamente escondida pela vegetação. Paula habilmente guiou o carro para o mesmo caminho, mantendo uma distância segura. A estrada de terra levava a uma clareira onde, mesmo na escuridão, era possível distinguir os contornos de um pequeno hangar. Olhe, Paula sussurrou, apontando para um carro estacionado nas sombras. É o mesmo modelo que Carmen usa. Helena sentiu seu coração acelerar. Estavam no lugar certo. Com extremo cuidado, elas estacionaram a uma distância segura e se aproximaram do hangar a pé.
Vozes abafadas vinham de dentro da estrutura. Helena e Paula se posicionaram próximas a uma janela quebrada, de onde podiam ouvir a conversa sem serem vistas. Não temos muito tempo. A voz de Carmen soava tensa. O avião estará aqui em 20 minutos. Precisamos partir antes que eles descubram este lugar. E quanto à mulher? Uma voz masculina perguntou. Beatriz já está no local combinado. Assim que chegarmos lá, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Helena teve que conter um suspiro. Sua mãe estava viva e Carmen sabia exatamente onde ela estava. Os documentos... A voz masculina começou. Estão todos aqui. Carmen o interrompeu. 15 anos de segredos que poderiam destruir metade dos empresários desta cidade. Fernando foi muito esperto em manter registros de todas as negociatas. Era seu seguro de vida. Helena sentiu uma mão tocar seu ombro e quase gritou, mas era apenas Paula apontando para o céu. O som distante de um motor de avião começava a se aproximar. Precisamos fazer alguma coisa, Paula sussurrou. Se ela embarcar nesse avião... Helena já estava um passo à frente. Silenciosamente, tirou o celular do bolso e começou a gravar a conversa. Em seguida, enviou sua localização para Miguel junto com uma mensagem. Clínica Recanto Sereno. Hangar abandonado. Carmen está aqui. Mãe está viva. A resposta foi quase instantânea. Estamos a caminho. Mantenha-a ocupada. Mas como fazer? Isso sem se expor ao perigo? Helena vasculhou o ambiente com os olhos procurando uma solução. Foi quando notou os grandes cadeados enferrujados que mantinham os portões do hangar fechados. Paula, ela sussurrou, preciso que você vá. Até o carro de Carmen. O que você vai fazer? Ganhar tempo. Enquanto Paula se afastava silenciosamente, Helena se aproximou dos portões. Com cuidado, passou as correntes pelos suportes de metal, efetivamente trancando Carmen e seu comparsa dentro do hangar. O som do avião estava cada vez mais próximo. Era agora ou nunca. Helena deu a volta até a entrada principal do hangar e, mantendo-se nas sombras, chamou em voz alta. Procurando algo, Carmen? O silêncio dentro do hangar foi absoluto. Depois, passos apressados em sua direção. Quem está aí? Jai Carmen exigiu, sua voz traindo nervosismo. Alguém que conhece todos os seus segredos. Helena respondeu, movendo-se silenciosamente para outra posição. Inclusive onde você escondeu minha mãe todos esses anos. Um barulho metálico indicou que Carmen havia tentado abrir os portões. Como Helena, sua pequena intrometida. Não tão intrometida quanto você, não é mesmo? 15 anos manipulando pessoas, destruindo vidas. E para quê? Poder? Dinheiro? Você não entende. Nada! Já Carmen gritou, sua voz ecoando pelo hangar vazio. Tudo que fiz foi proteger a empresa, proteger o legado que seu pai construiu. Mentira, Helena retrucou. Você só protegeu a si mesma. Usou os segredos de Fernando para se manter no poder, para controlar Miguel, para manter minha mãe afastada. O som do avião estava ensurdecedor agora. Helena podia ver suas luzes se aproximando da pista improvisada. É tarde demais, Carmen riu, um som histérico. Em alguns minutos estarei fora do país e você nunca vai encontrar sua preciosa mãe. Foi quando faróis de vários carros iluminaram a clareira. Miguel havia chegado com a polícia. Tem certeza disso, Carmen? Helena perguntou, finalmente saindo das sombras, porque acho que seus planos de viagem acabam de ser cancelados. As luzes das viaturas policiais transformaram a noite em dia, iluminando o hangar abandonado com um brilho azul e vermelho intermitente. Carmen, encurralada, olhava freneticamente ao redor como um animal acuado. Acabou, Helena disse, aproximando-se cautelosamente. Entregue os documentos e nos diga onde está nossa mãe. Miguel emergiu da escuridão, acompanhado por 2 policiais. Seu rosto estava tenso, mas determinado. Carmen, você tem uma última chance de fazer a coisa certa. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Carmen. A coisa certa? O que vocês sabem sobre fazer a coisa certa? Eu dediquei minha vida a esta empresa, protegi seus segredos, mantive tudo funcionando enquanto Fernando o quê?
Miguel a interrompeu, sua voz carregada de emoção. Enquanto ele escondia que eu era seu filho, enquanto ele mandava incendiar um conjunto habitacional inteiro, enquanto ele afastava minha verdadeira mãe. O homem que estava com Carmen tentou aproveitar a distração para fugir, mas Paula, que havia se posicionado estrategicamente, bloqueou seu caminho. 2 policiais o detiveram imediatamente. Vocês não entendem, Carmen continuou, sua voz tremendo. Fernando não era o homem que vocês pensam. Ele tinha um lado obscuro, uma obsessão por poder que o consumia. Beatriz, ela era a única que conseguia alcançá-lo, fazê-lo ver além dos negócios. E por isso você a afastou? Helena perguntou, dando mais um passo à frente. Não! Carmen gritou, surpreendendo a todos. Eu a protegi. Fernando estava fora de controle depois do incêndio. Quando descobriu que Beatriz tinha provas contra ele quis silenciá-la permanentemente. Um silêncio pesado caiu sobre o hangar. O som distante do avião que deveria resgatar Carmen foi diminuindo até desaparecer completamente. Então eu fiz um acordo com ela. Carmen continuou, sua postura altiva finalmente desmoronando. Ela entregaria todas as provas e, em troca, eu garantiria sua segurança. O plano da internação foi ideia minha, uma forma de tirá-la do radar de Fernando. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Você está dizendo que sua mãe concordou em desaparecer para se proteger. Carmen completou. Mas ela fez isso sob uma condição, que eu garantisse que você estivesse segura, Helena. Por isso mantive você sempre por perto, mesmo que à distância. Todas aquelas vezes que você conseguiu pequenos trabalhos, abrigos temporários, não. Foi coincidência. Miguel se aproximou de Carmen, seus olhos brilhando de raiva contida. E por que manteve o esquema depois que meu pai partiu? Porque os segredos não partiram com ele. Carmen respondeu, tirando uma pasta de sua bolsa. Estes documentos não comprometem apenas Fernando Santos. Eles revelam uma rede de corrupção que envolve metade dos empresários poderosos desta cidade. Se viessem à tona... É por isso que você tentou me afastar da presidência, Miguel concluiu. Não era apenas sobre poder, era sobre manter esses segredos enterrados. Helena pegou a pasta das mãos de Carmen, que não ofereceu resistência. Agora, você vai nos dizer onde está nossa mãe. Carmen olhou longamente para Helena e Miguel, como se os visse de verdade pela primeira vez. Ela está em uma fazenda no interior de Minas Gerais, um lugar chamado Vale Sereno. Fernando nunca soube, mas eu comprei a propriedade em nome de uma empresa fantasma. Beatriz vive lá sob o nome de Clara Santos. Quinze anos de busca, de dúvidas, de solidão, e sua mãe estava viva, apenas a algumas horas de distância. Por que está nos contando tudo isso agora? Miguel perguntou a Carmen. Porque estou cansada, ela respondeu, sua voz surpreendentemente suave. Cansada de carregar segredos que não são meus e porque... Ela hesitou olhando para Helena, porque sua mãe estava certa sobre uma coisa. Algumas verdades precisam vir à tona, não importa o custo. Os policiais se aproximaram para escoltar Carmen, que não ofereceu resistência. Antes de ser levada, ela se virou uma última vez para Helena e Miguel. Na fazenda, procurem pelo velho carvalho perto do riacho. Beatriz costuma passar as tardes lá pintando. Ela nunca deixou de pensar em vocês, nunca deixou de esperar por este momento. Enquanto Carmen era levada, Helena e Miguel se entreolharam, unidos não apenas pelo sangue que compartilhavam, mas pela verdade que finalmente havia sido revelada. O amanhecer começava a se insinuar no horizonte, prometendo não apenas um novo dia, mas um novo começo para todos. O sol da manhã tingia o céu de tons dourados quando Helena, Miguel e Paula iniciaram a viagem para Minas Gerais. O carro seguia, suavemente pela estrada, deixando para trás a agitação da noite anterior e os anos de segredos que finalmente haviam sido revelados. Ainda não consigo acreditar,
Paula comentou do banco de trás, folheando os documentos que Carmen havia entregado. Toda essa história parece surreal. Helena, que observava a paisagem pela janela do passageiro, sorriu suavemente. O mais surreal é pensar que ela esteve viva todo esse tempo, esperando pelo momento certo. Miguel, concentrado na direção, assentiu. Nossa mãe deve ter sofrido muito, tendo que se afastar de tudo e de todos para se proteger. E para nos proteger, Helena acrescentou, tocando instintivamente a pulseira de prata em seu pulso. Acho que agora entendo porque ela sempre dizia que às vezes precisamos nos perder para encontrar o que realmente importa. A viagem prosseguiu por algumas horas, o cenário urbano gradualmente dando lugar a campos verdejantes e montanhas suaves. Quando finalmente avistaram a placa indicando Vale Sereno, Helena sentiu seu coração acelerar. A fazenda era maior do que haviam imaginado. Uma casa principal de 2 andares, pintada em tons claros, erguia-se no centro da propriedade, cercada por jardins bem cuidados e árvores antigas. Ao fundo, um riacho serpenteava pela propriedade, suas águas cristalinas refletindo a luz do sol. O carvalho. Miguel apontou para uma árvore majestosa próxima ao riacho. E lá, sentada em um banco rústico sob seus galhos, estava uma mulher de cabelos grisalhos concentrada em uma tela de pintura. Helena sentiu suas pernas tremerem. Eu não sei se consigo... Miguel segurou sua mão. Juntos, ele disse. Simplesmente. Paula ficou para trás, dando a eles o momento que precisavam. Lentamente, os irmãos caminharam em direção ao carvalho, seus passos ecoando suavemente na grama. A mulher deve ter ouvido sua aproximação, porque parou de pintar. Por um momento, ficou completamente imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse fazer aquele momento desaparecer. Mãe? Helena chamou, sua voz mal passando de um sussurro. Beatriz se virou lentamente, seus olhos, os mesmos olhos castanhos profundos de Helena, imediatamente se enchendo de lágrimas. Meus filhos, ela disse, levantando-se com as mãos trêmulas. Não, houve necessidade de mais palavras. Em poucos passos, estavam nos braços uns dos outros. 15 anos de ausência se dissolvendo em um abraço que parecia querer compensar todo o tempo perdido. Me perdoem. Beatriz soluçava, segurando o rosto, de cada um em suas mãos. Me perdoem por ter partido, por ter mantido vocês separados. Não há nada para perdoar, Miguel respondeu, sua voz embargada. Você fez o que precisava fazer para nos proteger. Helena não conseguia falar, apenas abraçava sua mãe com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. O cheiro familiar de tinta e lavanda a transportou para suas memórias de infância, para todos os momentos que havia sonhado com este reencontro. Vocês se encontraram, Beatriz, disse finalmente, dando um passo atrás para olhar melhor para seus filhos. Exatamente como eu sempre soube que aconteceria. Como? Helena perguntou. Beatriz sorriu aquele sorriso que Helena havia guardado em sua memória por tantos anos. Porque algumas histórias precisam ser concluídas. Alguns laços são fortes demais para serem quebrados pelos tempo ou pela distância. Paula se aproximou discretamente, carregando a pasta com os documentos. Beatriz a observou com interesse. Os segredos de Fernando, ela disse suavemente, finalmente vieram à luz. Graças a você, Miguel respondeu. Você guardou as provas todos esses anos, esperando o momento certo. Beatriz balançou a cabeça. Não, meu filho. Eu guardei a verdade, mas foram vocês que tiveram a coragem de revelá-la. Foram vocês que completaram o que eu comecei. Helena olhou para a tela que sua mãe estava pintando. Era uma paisagem do vale, mas no centro havia 3 figuras abraçadas sob um grande carvalho. A pintura estava quase completa, faltando apenas alguns detalhes. Você sabia que viríamos hoje, ela percebeu. Beatriz sorriu, pegando seu pincel novamente. Eu sempre soube que este dia chegaria. E agora, ela molhou o pincel na tinta. Podemos finalmente completar esta história juntos. O sol estava alto no céu agora, suas luzes dançando através das folhas do carvalho, criando padrões dourados
no chão. Ali, naquele momento perfeito, 3 corações que haviam sido separados pelo destino finalmente batiam em uníssono, prontos para começar um novo capítulo de suas vidas. Na varanda da casa principal do Vale Sereno, Helena, Miguel e Beatriz sentaram-se em confortáveis cadeiras de vime, xícaras de chá fumegante nas mãos. O sol da tarde começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados. Depois que Fernando descobriu que eu tinha provas do incêndio, Beatriz começou, sua voz calma, mas carregada de memórias. Ele mudou. Não era mais o homem por quem me apaixonei. O poder e o dinheiro o haviam transformado em alguém que eu mal reconhecia. Miguel ajeitou-se em sua cadeira. Por que ele ordenou o incêndio? Ganância. Beatriz respondeu simplesmente. O terreno do conjunto habitacional estava localizado em uma área que se tornaria extremamente valorizada. A construtora que planejava o empreendimento de luxo ofereceu uma quantia astronômica, mas os moradores se recusavam a vender. E foi quando Carmen entrou em cena. Helena completou. Beatriz assentiu. Ela era brilhante em seu trabalho. Isso não posso negar. Encontrou brechas legais, criou empresas fantasmas, orquestrou todo o plano. Mas quando o incêndio aconteceu, acho que até ela ficou chocada com as consequências. Paula, que havia se juntado a eles com uma bandeja de biscoitos caseiros, interveio. Foi por isso que ela ajudou a senhora a escapar? Parcialmente, Beatriz pegou um biscoito, um sorriso nostálgico em seus lábios. Mas acho que o principal motivo foi que ela viu em Fernando algo que eu já havia percebido. Ele estava se perdendo em sua própria escuridão. E quando descobriu sobre Miguel, sobre nossa história, ele ameaçou fazer algo contra você. Miguel concluiu, sua voz tensa. Sim, Beatriz confirmou. Mas Carmen tinha seu próprio jogo. Ela sabia que os documentos que eu guardava poderiam destruir não apenas Fernando, mas toda a rede de corrupção que ele havia construído. Então propôs um acordo. Minha segurança em troca do meu silêncio. Helena se levantou caminhando até a balaustrada da varanda. E durante todos esses anos, você esteve aqui, pintando, esperando, observando. Beatriz corrigiu suavemente. Carmen mantinha sua palavra, me enviando notícias sobre vocês. Cada conquista, cada momento importante, eu acompanhava tudo à distância. Como a senhora aguentou? Paula perguntou, sua voz carregada de emoção. Beatriz levantou-se, juntando-se a Helena na balaustrada, com esperança e com a certeza de que um dia a verdade viria à tona. Vejam, ela apontou para um pequeno ateliê no jardim. Aquele é meu santuário. Cada pintura lá dentro conta uma parte desta história. O grupo seguiu Beatriz até o ateliê, um espaço acolhedor repleto de telas, pincéis e o inconfundível aroma de tinta a óleo. Nas paredes, dezenas de quadros retratavam momentos que ela nunca pôde presenciar pessoalmente. Helena, em diferentes fases de sua vida. Miguel, em eventos empresariais, cenas imaginadas de como seria se estivessem todos juntos. Esta é minha favorita, Beatriz disse, parando em frente a uma tela maior. A pintura mostrava o momento exato em que Helena e Miguel se encontraram pela primeira vez, nos fundos do prédio comercial. Carmen me descreveu o encontro sem saber que eram vocês. Quando soube... Bem, tive que registrar aquele momento. Miguel tocou a tela suavemente. A senhora sabia que nos encontraríamos? Não exatamente, Beatriz sorriu. Mas conhecia o coração de vocês. Sabia que, assim como eu, ambos carregavam uma busca pela verdade. Era apenas questão de tempo até seus caminhos se cruzarem. Helena examinou outra pintura, esta mostrando o baile beneficente. Como conseguiu tantos detalhes? Ah, isso, Beatriz riu suavemente. Regina tem sido meus olhos e ouvidos todos esses anos. Depois que se arrependeu de seu papel no esquema, ela se tornou minha conexão com o mundo que tive que deixar para trás. O sol começava a se pôr, lançando longas sombras através das janelas do ateliê. Paula acendeu algumas lâmpadas, revelando ainda mais detalhes das pinturas. E agora? Miguel perguntou, sua voz carregando o peso da responsabilidade.
Com todos esses documentos com a verdade exposta? Agora, Beatriz respondeu, pegando um pincel limpo. Começamos uma nova tela. Uma que pintaremos juntos, sem sombras do passado, sem segredos para esconder. Helena observou sua mãe preparar uma nova tela em branco, suas mãos movendo-se com a familiaridade de quem havia transformado a arte em refúgio. O que vai pintar? Beatriz olhou para seus filhos, seus olhos brilhando com amor e esperança. Nosso futuro. E desta vez não precisarei imaginar. Estarei lá para vivê-lo com vocês. Na manhã seguinte, o Vale Sereno despertou com uma energia diferente. A notícia da reunião familiar havia se espalhado entre os funcionários da fazenda, que agora observavam com curiosidade discreta a movimentação na casa principal. Helena encontrou sua mãe no jardim, regando as flores com o mesmo cuidado com que pintava suas telas. Não consegui dormir direito, confessou, ajudando a carregar o regador. Eu também não, Beatriz sorriu. Passei a noite revivendo cada momento de ontem, temendo que fosse apenas mais um dos meus sonhos. Miguel se juntou a elas, carregando uma pasta de documentos. Acabo de falar com nossos advogados. Eles já estão preparando todo o processo para reverter legalmente seu desaparecimento. E a empresa? Beatriz perguntou, sua voz suave, mas preocupada. O conselho está em polvorosa com as revelações, Miguel explicou. Mas concordaram em realizar uma auditoria completa e transparente. Não vou permitir que os erros do passado continuem assombrando nosso futuro. Paula apareceu na varanda acenando com seu celular. Pessoal, vocês precisam ver isso. As notícias sobre a prisão de Carmen estão por toda parte. Os quatro se reuniram ao redor do celular, lendo as manchetes que se multiplicavam. A história do império empresarial construído sobre corrupção, o drama familiar, a reconexão após 15 anos, tudo estava sendo exposto. Isso vai causar um tremendo impacto no mercado, Miguel suspirou. E nas pessoas, Helena acrescentou. Todas aquelas famílias do conjunto habitacional, elas merecem saber a verdade. Beatriz tocou o ombro de Miguel gentilmente. E é por isso que você é diferente de seu pai, meu filho. Você escolheu enfrentar a verdade, não enterrá-la. O grupo caminhou até o carvalho, onde um café da manhã havia sido preparado sobre uma toalha xadrez estendida na grama. O riacho murmurava suavemente como uma melodia de fundo para suas conversas. Estava pensando, Helena começou servindo-se, de café, em usar minha experiência para criar um projeto social, algo que ajude pessoas em situação de vulnerabilidade a terem acesso à justiça e seus direitos. Uma excelente ideia, Miguel sorriu. A empresa pode apoiar isso. Na verdade, estou planejando criar uma divisão inteira, focada em responsabilidade social e transparência corporativa. E eu posso ajudar, Paula se ofereceu. Depois de tudo que vivemos, percebi que quero fazer mais do que apenas trabalhar. Em um hotel. Beatriz observava a interação com olhos marejados. Sabem o que mais me emociona? Ver como cada um de vocês transformou sua dor em propósito. Aprendemos com a melhor. Helena sorriu, abraçando a mãe. E quanto à senhora? Miguel perguntou. Vai continuar aqui no Vale Sereno? Beatriz olhou ao redor, para os jardins que havia cultivado, para o ateliê onde havia guardado suas memórias em forma de arte. Este lugar foi meu refúgio por 15 anos. Mas agora quero estar onde vocês estiverem. Que tal um meio termo? Helena sugeriu. A senhora mantém a fazenda como seu espaço de arte e paz, mas também tem um lugar na cidade, perto de nós. E pode transformar o ateliê em uma escola de arte, Paula acrescentou entusiasmada. Imagina quantas pessoas poderiam se beneficiar de suas aulas, de sua história. Beatriz considerou a ideia, seus olhos brilhando com novas possibilidades. Transformar um lugar de esconderijo em um espaço de expressão e cura. Há uma poesia nisso. Miguel checou seu relógio discretamente. Preciso voltar à cidade hoje. Há muito trabalho pela frente na empresa. Eu também deveria ir, Helena suspirou. Tenho que organizar minhas coisas, começar a planejar o projeto. Mas voltaremos no fim de semana, os irmãos disseram em uníssono, fazendo todos rirem.
Beatriz se levantou, caminhando até seu cavalete que havia trazido para perto do carvalho. Sabem o que mais gosto na pintura? Que cada pincelada, cada cor, cada sombra e luz fazem parte de algo maior. Sozinhos, são apenas elementos. Juntos, contam uma história. Ela começou a trabalhar. Na tela em branco, suas mãos movendo-se com confiança. É assim que vejo nossa família agora. Não mais fragmentos separados pela distância e segredos, mas uma obra completa, cheia de cores e possibilidades. Jesus. Pessoas da família partilhavam apenas um café da manhã, mas a certeza ao futuro, apesar de seria em frente. Juntos. Uma semana após os acontecimentos no Vale Sereno, a sede do Grupo Empresarial Santos fervilhava com atividade. O saguão principal, antes austero e intimidador, agora exibia uma exposição das pinturas de Beatriz, contando visualmente a história de transformação e redenção que a empresa estava vivendo. Miguel, em seu escritório no último andar, conduzia uma videoconferência com os principais acionistas. A transparência será nosso novo pilar, ele afirmava, sua voz firme e decidida. Cada projeto, cada investimento, cada decisão será documentada e disponível para escrutínio público. Helena, que havia acabado de chegar para uma reunião, observava o irmão com orgulho. Em apenas uma semana, ele havia iniciado uma revolução silenciosa na empresa, substituindo executivos comprometidos, estabelecendo novos protocolos de compliance e, mais importante, reconectando a corporação com seu propósito social original. Os resultados da auditoria inicial são preocupantes, um dos acionistas comentava na tela. Mas sua honestidade em expor tudo isso está gerando uma confiança surpreendente no mercado. Porque as pessoas reconhecem a verdade quando a veem, Miguel respondeu. E falando em verdade, gostaria de apresentar a nova diretora de nossa divisão de responsabilidade social. Helena entrou no campo de visão da câmera, sorrindo confiante. Bom dia a todos. Como alguns já devem saber, passei grande parte da minha vida do outro lado da linha social. Conheci de perto as consequências de decisões corporativas sem consciência social. Agora, pretendo usar essa experiência para criar mudanças reais. A apresentação que se seguiu detalhou o ambicioso projeto que Helena havia desenvolvido. Um programa de apoio jurídico e social para comunidades vulneráveis, começando justamente pelos antigos moradores do conjunto habitacional Vila Esperança. Não podemos mudar o passado, ela explicou, mas podemos criar um futuro diferente. Cada família afetada pelo incêndio receberá não apenas compensação financeira, mas também oportunidades reais de recomeço. Após a videoconferência, os irmãos compartilharam um momento de silêncio contemplativo, observando a cidade pela janela panorâmica. Mamãe ficaria orgulhosa, Helena comentou sorrindo. Ela está orgulhosa, Miguel corrigiu. Aliás, como foi a mudança dela para o novo apartamento? Perfeita. Ela transformou uma das suítes em um mini ateliê. Disse que assim pode pintar tanto na cidade quanto no Vale Sereno. Paula entrou no escritório carregando uma pilha de documentos. Após deixar o hotel, ela havia assumido o cargo de assistente executiva de Helena, provando-se indispensável na organização do novo projeto. As inscrições para as aulas de arte no Vale Sereno já ultrapassaram todas as expectativas, ela informou entusiasmada. Beatriz vai precisar de ajuda para dar conta de tantos alunos. E não é só isso, Helena acrescentou, pegando um jornal sobre a mesa. Olhem a matéria sobre Carmen. O artigo detalhava como a ex-executiva estava cooperando com as autoridades, revelando uma extensa rede de corrupção que ia muito além do Grupo Empresarial Santos. Mais surpreendente ainda era sua decisão de doar grande parte de seu patrimônio pessoal para causas sociais. Acho que ela finalmente encontrou sua redenção, Miguel comentou. Todos nós estamos nos redescobrindo, Helena refletiu. É como mamãe sempre diz, às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho.
Regina, que agora ocupava uma posição de consultora especial na empresa, entrou na sala com um sorriso enigmático. Desculpem interromper, mas achei que gostariam de ver isso. Ela ligou a televisão do escritório, sintonizando em um canal de notícias. A reportagem mostrava imagens do Vale Sereno, onde dezenas de pessoas, adultos e crianças, participavam de uma aula de arte ao ar livre com Beatriz ao centro. Arte é cura, Beatriz dizia na entrevista. Cada pincelada é uma chance de recontar nossa história, de transformar dor em beleza, medo em esperança. A câmera passeava pelos alunos, muitos deles antigos moradores do conjunto habitacional, agora encontrando na arte uma forma de processar seu próprio passado traumático. Vejam. Só, Paula sorriu. De um refúgio solitário para um centro de transformação social. Quem diria? Helena sentiu lágrimas nos olhos ao ver sua mãe tão radiante, tão viva, fazendo exatamente o que sempre sonhou: usar sua arte para tocar vidas. Sabem o que é mais incrível? Miguel perguntou, sua voz suave. Como cada peça dessa história, por mais dolorosa que tenha sido, nos trouxe exatamente onde precisávamos estar. Regina assentiu, pensativa. Às vezes o universo tem um jeito estranho de consertar as coisas, de transformar tragédias em oportunidades de cura. Pela janela do escritório, o sol da tarde banhava a cidade em tons dourados, muito semelhantes às cores que Beatriz usava em suas telas. Era como se a vida, essa artista imprevisível, estivesse pintando seu próprio quadro de redenção e recomeço. O mês de junho chegava ao fim, trazendo consigo um ar de renovação ao Vale Sereno. O antigo ateliê de Beatriz, agora expandido, abrigava não apenas suas próprias obras, mas também as criações de seus alunos, cada tela contando uma história diferente de superação e descoberta. Em um sábado especialmente agradável, a fazenda se preparava para um evento único: a primeira exposição coletiva dos alunos do projeto social. O jardim havia sido transformado em uma galeria a céu aberto, com telas dispostas entre as árvores e ao longo do riacho. Helena caminhava entre os convidados que começavam a chegar, observando com satisfação como o espaço que um dia foi. Refúgio de solidão agora transbordava de vida e cores. Moradores da região, empresários, artistas e, principalmente, pessoas que haviam sido tocadas de alguma forma pela história de Beatriz, todos se misturavam em uma celebração de arte e renovação. É incrível como tudo mudou, Paula comentou, ajudando a organizar os últimos detalhes da exposição. Há 2 meses eu era apenas uma camareira tentando ajudar uma desconhecida. Agora você é parte fundamental desta transformação, Helena completou, abraçando a amiga. Sem você, nada disso teria sido possível. Miguel chegou pouco depois, acompanhado por membros do conselho da empresa. Mas não eram mais os mesmos executivos sisudos de antes. Seus rostos demonstravam uma genuína admiração pelo projeto que se desenvolvia ali. Os resultados falam por si, ele explicava a um dos conselheiros. O programa de arte-terapia está ajudando não apenas as vítimas do incêndio, mas toda a comunidade. E o mais importante, está mudando a forma como as pessoas veem o papel de uma grande corporação na sociedade. Regina, que supervisionava a organização do coquetel, sorriu ao ver Beatriz emergir do ateliê, carregando uma tela coberta. Chegou a hora da surpresa. Beatriz assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Reúna todos, por favor. Esta é uma obra especial. Quando os convidados se agruparam ao redor do cavalete montado próximo ao carvalho, Beatriz pigarreou suavemente para chamar a atenção. Há 15 anos, ela começou. Este lugar se tornou meu refúgio, meu escape de uma realidade que parecia impossível de enfrentar. Cada pintura que criei aqui carregava não apenas cores e formas, mas também sonhos, medos e, principalmente, esperança. Ela fez uma pausa, olhando com carinho para Helena e Miguel, que estavam lado a lado na primeira fila. Hoje, continuou, quero compartilhar com vocês minha última obra individual. A partir de agora, meu trabalho será sempre em conjunto, com meus alunos, com minha família,
com todos que desejam usar a arte como ferramenta de transformação. Com um movimento suave, ela removeu o tecido que cobria a tela. A pintura revelada deixou todos sem fôlego. Era uma representação do Vale Sereno, mas não apenas como um lugar físico. Na tela, o passado e o presente se fundiam em uma dança, de cores e emoções. O antigo ateliê solitário se transformava gradualmente em um espaço vibrante de vida. O carvalho, testemunha silenciosa de tantos momentos, estendia seus galhos como braços acolhedores sobre todas as cenas. No centro da composição, 3 figuras, Beatriz, Helena e Miguel, estavam representadas em diferentes momentos de suas vidas, conectadas por fios dourados que pareciam pulsar com luz própria. Ao redor deles, outras pessoas emergiam das sombras para a luz. Paula, Regina, os alunos do projeto, até mesmo Carmen, representada como uma figura em transformação. Laços Eternos. Beatriz anunciou o título da obra. Porque aprendi que alguns vínculos são fortes demais para serem quebrados pelo tempo, pela distância ou pelo medo. Eles apenas aguardam o momento certo para se revelarem em toda a sua força. Helena e Miguel se aproximaram da mãe, cada um segurando uma de suas mãos. Os 3 observaram juntos a pintura que representava não apenas sua história, mas um futuro de possibilidades infinitas. E agora? Alguém na plateia perguntou. Beatriz sorriu, aquele sorriso sereno que havia se tornado sua marca registrada. Agora começamos um novo capítulo. Não mais sozinhos, não mais escondidos, mas juntos. Uma família, uma comunidade, unidos pela arte e pela verdade. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando um último raio dourado através dos galhos do carvalho. A luz tocou a tela, fazendo os fios dourados na pintura brilharem como se estivessem vivos, conectando não apenas as figuras na obra, mas todos os presentes em um momento de pura magia. No riacho próximo, a água continuava seu curso eterno, murmurando antigas histórias e prometendo novas aventuras. O Vale Sereno, antes um refúgio de segredos, agora se transformava em um santuário de renovação e esperança, provando que mesmo as histórias mais difíceis podem ter finais não apenas felizes, mas transformadores. 3 meses após a exposição, no Vale Sereno, o projeto social já havia se expandido para além das expectativas iniciais. O que começou como aulas de arte para um pequeno grupo tinha se transformado em um amplo programa de reabilitação e desenvolvimento comunitário. Numa manhã especialmente movimentada, Helena conduzia uma reunião no novo centro comunitário, construído onde antes ficava o conjunto habitacional Vila Esperança. O espaço, financiado pelo Grupo Empresarial Santos, era um símbolo vivo da transformação que estava ocorrendo. Cada pessoa aqui tem uma história para contar, Helena explicava para um grupo de jornalistas que cobriam o projeto. E através da arte, da educação e do apoio social, estamos ajudando essas histórias a terem novos capítulos. O centro comunitário fervilhava de atividade. Em uma sala, Beatriz conduzia uma aula de arte para crianças. Em outra, advogados, voluntários ofereciam assistência jurídica gratuita. No pátio, Paula coordenava um programa de capacitação profissional. É incrível como tudo mudou, comentou uma senhora idosa, antiga moradora do conjunto habitacional. Antes éramos vistos como um problema a ser removido. Agora somos parte da solução. Miguel, que havia chegado para uma visita surpresa, observava tudo com evidente satisfação. O empresário frio e calculista, que ele um dia pensou que deveria ser, havia dado lugar a um líder mais humano e consciente. Sabe o que mais me impressiona? Ele comentou com Helena. Como uma história que começou com tanta dor está gerando tantos frutos positivos. Regina, que agora dividia seu tempo entre a empresa e o projeto social, aproximou-se com algumas pastas. E não é só aqui. O modelo está sendo replicado em outras cidades. Empresas de todo o país estão nos procurando, querendo aprender como implementar programas similares. Naquele momento,
Beatriz saiu de sua aula, o rosto manchado de tinta e um sorriso radiante nos lábios. Suas aulas haviam se tornado tão populares que agora ela contava com uma equipe de assistentes, todos formados em seu primeiro grupo de alunos. Vocês precisam ver isso, ela chamou animadamente, levando todos até a sala de arte. As paredes estavam cobertas de pinturas, cada uma contando uma história diferente de superação. Mas o que mais chamava a atenção era um mural coletivo no centro da sala, onde cada aluno havia contribuído com um pedaço de sua história. Este é nosso projeto mais recente, Beatriz explicou, os olhos brilhando de orgulho. Cada pessoa pinta não apenas sua história individual, mas como ela se conecta com as outras. É uma teia de experiências, de vidas que se entrelaçam. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao reconhecer, em um canto do mural, a reprodução da cena do seu primeiro encontro com Miguel. A imagem, pintada por um dos alunos mais jovens, captava perfeitamente a mistura de vulnerabilidade e esperança daquele momento. É assim que a mudança acontece, Paula refletiu, observando o mural. Não de uma vez, mas pequenos gestos, pequenas histórias que vão se conectando, formando algo maior. Um burburinho na entrada do centro chamou a atenção de todos. Carmen, que havia recentemente conseguido liberdade condicional, estava parada na porta, visivelmente nervosa. Posso entrar? Ela perguntou, hesitante. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Beatriz, que caminhou até ela com passos firmes. Por um momento, todos prenderam a respiração, lembrando a história complicada entre as duas mulheres. Claro que pode, Beatriz respondeu suavemente. Aqui é um lugar de recomeços. Carmen olhou ao redor, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver as transformações que haviam ocorrido. Eu não sabia, não imaginava que algo assim seria possível. Nenhum de nós imaginava, Miguel interveio. Mas essa é a beleza da mudança verdadeira. Ela nos surpreende e nos desafia a ser melhores. Helena observou a cena com um misto de emoções. Ali estavam todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Sua mãe, seu irmão, Paula, Regina e até mesmo Carmen, cada uma transformada à sua maneira, pela verdade e pelo poder do perdão. Quer conhecer o projeto? Beatriz perguntou a Carmen. Estamos sempre precisando de voluntários. A ex-executiva assentiu timidamente e logo foi envolvida por Paula em uma explicação entusiasmada sobre os diferentes programas oferecidos. É engraçado, Helena comentou com Miguel enquanto observavam o grupo, como a vida tem esse jeito de dar voltas completas. E como às vezes precisamos nos perder, Miguel começou. Para encontrar o que realmente importa, Helena completou, sorrindo. O sol da manhã entrava pelas janelas do centro comunitário, iluminando o mural colorido e as pessoas que ali estavam, cada uma carregando sua própria história de transformação. No ar, pairava a certeza de que aquele não era um final, mas apenas o começo de algo muito maior. O outono chegou ao Vale Sereno, pintando as árvores com tons dourados e avermelhados, criando uma paisagem que parecia saída diretamente das telas de Beatriz. Naquela tarde especial, a fazenda se preparava para celebrar o primeiro aniversário do reencontro da família. O antigo carvalho, testemunha silenciosa de tantos momentos importantes, agora servia de cenário para uma festa intimista. Mesas rústicas haviam sido dispostas sob seus galhos, decoradas com flores do campo e pinturas em miniatura feitas pelos alunos do projeto. Helena caminhava pelo espaço, ajustando detalhes aqui e ali, quando encontrou sua mãe sentada em seu banco favorito contemplando o riacho. No que está pensando? Perguntou sentando-se ao lado dela. Beatriz sorriu, aquele sorriso sereno que havia se tornado ainda mais frequente nos últimos meses. Em como a vida é circular. Há um ano eu estava sozinha aqui, pintando memórias e sonhando com este momento. Agora olhe ao nosso redor. O Vale Sereno havia se transformado em um verdadeiro centro de arte e transformação social. Além das aulas regulares, o espaço agora abrigava residências artísticas, oficinas de terapia expressiva
e programas de desenvolvimento comunitário. Miguel se aproximou, carregando uma caixa antiga. Olhem o que encontrei no escritório. De papai. Dentro da caixa havia fotografias, documentos e, para surpresa de todos, um diário. Fernando Santos, o homem que tanto impacto teve em suas vidas, havia registrado seus pensamentos e conflitos ao longo dos anos. Devemos ler? Helena perguntou hesitante. Acho que sim, Beatriz respondeu suavemente. Faz parte de nossa história, mesmo que não seja a parte mais bonita dela. Enquanto os três se acomodavam para examinar o conteúdo da caixa, os convidados começaram a chegar. Paula, que havia se tornado não apenas uma amiga próxima, mas uma verdadeira irmã para Helena, chegou com Regina, ambas carregando mais materiais para o projeto social. Carmen, que aos poucos encontrava seu lugar nessa nova realidade, chegou trazendo um presente especial, documentos oficiais que finalmente transferiam a propriedade do Vale Sereno para o nome de Beatriz. É o mínimo que posso fazer, ela disse, sua voz carregada de emoção. Este lugar sempre foi seu lar, Beatriz. Agora é oficial. A tarde avançava com histórias sendo compartilhadas, risos ecoando pelo vale e novas memórias sendo criadas. Os alunos do projeto, que agora formavam uma família estendida, apresentaram uma exposição especial. Retratos de todos os envolvidos na história, pintados em um estilo que mesclava técnicas aprendidas com Beatriz e suas próprias interpretações artísticas. Vejam, Miguel apontou para uma passagem no diário de Dutit. Fernando. Ele escreveu isto pouco antes de partir. Percebi tarde demais que construía um império de areia, enquanto desperdiçava a chance de construir algo verdadeiramente valioso. Uma família. Helena segurou a mão de sua mãe, sentindo o peso daquelas palavras. Mas nós conseguimos, não é? Construímos algo valioso, mesmo que através de um caminho diferente do que imaginávamos. Beatriz assentiu, seus olhos percorrendo o vale que agora pulsava com vida e propósito. Sabe o que aprendi em todos esses anos pintando? Que às vezes as mais belas obras nascem dos maiores desafios. É preciso apenas coragem para pegar o pincel e começar de novo. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a celebração. Paula subiu em uma cadeira, chamando a atenção de todos para um brinde. A família, ela começou, não apenas aquela que nos é dada pelo sangue, mas a que construímos através do amor, da compreensão e do perdão. A verdade, Miguel acrescentou, que mesmo quando dói, tem o poder de nos libertar. A arte, Beatriz continuou, que nos permite contar nossas histórias e curar nossas feridas. E aos recomeços, Helena completou, que nos mostram que nunca é tarde para pintar um novo amanhecer. As taças tilintaram em celebração, enquanto o Vale Sereno, banhado pela luz do crepúsculo, parecia abraçar todos os presentes em seu calor acolhedor. No riacho, a água continuava seu curso eterno, sussurrando histórias de perda e reencontro, de dor e cura, de fins e recomeços. E sob o Ridusama, velho carvalho, uma nova tela em branco esperava para receber as cores do futuro. Um futuro que agora todos sabiam seria pintado não com tintas de solidão e segredos, mas com as cores vibrantes do amor, da verdade e da esperança. A primavera havia chegado com toda a sua força ao Vale Sereno, trazendo consigo não apenas flores e cores vibrantes, mas também uma nova energia que parecia pulsar através de toda a propriedade. No antigo ateliê, agora transformado em uma escola de artes próspera, Beatriz preparava-se para uma ocasião especial. Tem certeza de que está pronta? Helena perguntou, ajudando sua mãe a organizar uma série de telas cobertas por panos. Beatriz sorriu, aquele sorriso sereno que carregava agora não apenas paz, mas também a satisfação de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Mais do que pronta, minha filha. É hora de compartilhar o último capítulo. O espaço havia sido cuidadosamente preparado para a ocasião. Entre os cavaletes e as mesas de trabalho, cadeiras foram dispostas em um semicírculo íntimo. Aos índices, poucas pessoas começaram a chegar. Miguel, Paula, Regina,
alguns alunos mais antigos do projeto e até mesmo Carmen, que agora participava ativamente das iniciativas sociais da empresa. Bem-vindos, Beatriz começou, sua voz suave mas firme, preenchendo o espaço. Durante 15 anos este ateliê foi meu refúgio, meu confessionário, meu espaço de cura. Aqui transformei dor em cores, ausência em arte, solidão em esperança. Ela caminhou até a primeira tela coberta. Mas hoje não estou aqui para falar do passado. Estou aqui para revelar o futuro que vejo para este lugar, para nossa família, para todos nós. Com um movimento suave, removeu o pano da primeira tela. A pintura mostrava o Vale Sereno visto de cima, mas não como ele era, e sim como seria. Um complexo de edifícios harmoniosamente integrados à natureza, cada um dedicado a uma forma, diferente de expressão artística e cura. Este é o projeto de expansão do Centro de Artes, Miguel explicou, levantando-se para ficar ao lado de sua mãe. Um espaço onde arte, educação e transformação social se encontram. Helena se aproximou também, carregando uma pasta de documentos. Já temos parceiros interessados, não apenas do setor privado, mas também instituições educacionais e organizações sociais. Mas não é apenas sobre estrutura física, Beatriz continuou, descobrindo a segunda tela. Esta mostrava rostos, dezenas deles, alguns reconhecíveis entre os presentes, outros ainda por vir. É sobre pessoas, sobre histórias que precisam ser contadas, feridas que precisam ser curadas, sonhos que precisam ganhar cores e formas. Paula, que agora coordenava o programa de integração social, acrescentou: já temos uma lista de espera de pessoas querendo participar não apenas como alunos, mas como voluntários, professores, mentores. Carmen, sentada quietamente até então, levantou-se. E eu gostaria de anunciar que o Fundo de Compensação Social que criamos já aprovou o financiamento para bolsas de estudo e programas de residência artística. A terceira tela revelada por Beatriz causou um suspiro coletivo. Era um tríptico monumental. O primeiro painel mostrava o passado, o incêndio, a separação, os anos de solidão. O segundo retratava o presente, o reencontro, a reconciliação, a transformação. E o terceiro mostrava um futuro brilhante, cheio de possibilidades. Esta é minha última obra individual, Beatriz anunciou, sua voz embargada pela emoção. Daqui para frente, cada pintura que criar será em colaboração com outros, porque aprendi que nossas histórias individuais são bonitas, mas quando se entrelaçam, criam uma obra-prima. Helena completou abraçando sua mãe. Regina, que observava tudo com olhos marejados, levantou-se para compartilhar sua própria novidade. E para garantir que esta história nunca seja esquecida, a editora aceitou publicar o livro que documentei sobre toda esta jornada. Um murmúrio de aprovação percorreu o ambiente. A história deles, de perda, busca, reencontro e transformação, agora seria eternizada, não apenas em telas e cores, mas também em palavras. Mas o mais importante, Beatriz concluiu, descobrindo a última tela, é isto. A pintura final mostrava o velho carvalho, mas de uma forma nunca vista antes. Em suas raízes estavam representados todos os presentes, conectados por fios dourados que subiam pelo tronco e se espalhavam pelos galhos, alcançando um céu onde outras histórias, outras vidas, outros sonhos esperavam para se conectar. Este é nosso verdadeiro legado, ela disse, olhando com amor para seus filhos. Não um império empresarial, não uma escola de arte, nem mesmo uma fundação social. Nosso legado é a certeza de que não importa quanto tempo passe, não importa quantos obstáculos encontremos, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, de volta para casa. O sol da tarde entrava pelas janelas do ateliê, fazendo os fios dourados na pintura parecerem vivos, pulsantes, como se estivessem prontos para saltar da tela e abraçar todos os presentes em sua luz transformadora. O crepúsculo descia suavemente sobre o Vale Sereno, pintando o céu com as mesmas cores vibrantes que Beatriz tanto amava usar em suas telas. Após a apresentação no ateliê, a família e os amigos mais próximos se reuniram sob o velho carvalho
para um momento de reflexão e celebração. Helena estava sentada na grama, recostada no tronco da árvore que havia testemunhado tantos momentos cruciais de sua história. Ao seu lado, Miguel organizava alguns documentos, os últimos detalhes do projeto de expansão do Centro de Artes. Pensando bem, ele comentou, é incrível como tudo começou bem aqui, neste mesmo lugar. Com um beijo inocente e um gesto de humanidade, Helena completou sorrindo com a memória. Beatriz se aproximou, carregando sua inseparável pasta de desenhos. Na verdade, começou muito antes, ela disse, sentando-se com seus filhos. Começou com um sonho, o sonho de que um dia poderíamos todos estar juntos novamente, não apenas como família, mas como pessoas que aprenderam o verdadeiro significado de amor e perdão. Paula e Regina se juntaram ao grupo, trazendo uma garrafa de vinho e taças. E agora? Paula perguntou, servindo a todos. Qual é o próximo capítulo desta história? O próximo capítulo, Carmen respondeu, aproximando-se timidamente, será escrito por muitas mãos. Ela estendeu um envelope para Beatriz. Dentro, havia uma carta do Conselho Penitenciário aprovando seu projeto de levar aulas de arte para detentos em processo de reabilitação. Porque todos merecem uma segunda chance, Carmen explicou, sua voz carregada de emoção. Todos merecem a oportunidade de recontar sua história. O grupo ergueu suas taças em um brinde silencioso, enquanto o último raio de sol atravessava os galhos do carvalho, criando um espetáculo de luz e sombra no chão, como uma última obra de arte natural, para encerrar aquele dia especial. Sabem o que mais me emociona? A Beatriz comentou, abrindo sua pasta de desenhos. Ver como cada pessoa que passa por aqui deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Ela mostrou seus últimos esboços, retratos dos alunos, dos voluntários, das famílias que haviam encontrado. Cura através da arte. Cada traço, cada cor, contava uma história de transformação. E pensar que eu quase desisti, Helena refletiu, lembrando-se dos dias difíceis nas ruas. Que quase acreditei que algumas histórias não tinham conserto. Miguel segurou sua mão. Mas você não desistiu, nenhum de nós desistiu. Porque no fundo, Regina acrescentou, sabíamos que havia algo maior nos guiando, algo que nem mesmo os segredos mais obscuros poderiam esconder para sempre. O ateliê, iluminado agora apenas por luzes suaves, parecia pulsar com toda a energia das histórias que guardava. As telas nas paredes, os pincéis usados, as manchas de tinta no chão, cada detalhe contava um pedaço da jornada que os havia trazido até ali. Amanhã, Beatriz anunciou, começaremos os preparativos para o primeiro Festival de Artes do Vale Sereno. Será nossa forma de agradecer a todos que fizeram parte desta história e de convidar outros para fazerem parte do próximo capítulo. E assim o ciclo continua, Paula sorriu. Outras Helenas, outros Miguéis, outras histórias esperando para serem descobertas e transformadas. O vento suave da noite trazia o perfume das flores do jardim, misturado com o cheiro de tinta fresca do ateliê. Era um lembrete constante de como a vida, assim como a arte, está sempre em processo de criação e renovação. Alguém uma vez me disse, Helena falou, olhando para o céu estrelado que começava a se revelar, que às vezes precisamos nos perder para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa? Miguel perguntou, embora todos já soubessem a resposta. Beatriz sorriu aquele sorriso que carregava toda a sabedoria e amor do mundo. O que importa é saber que não estamos sozinhos, que nossas histórias, por mais difíceis que sejam, sempre podem ser reescritas, que o amor, quando verdadeiro, encontra seu caminho através de qualquer escuridão. E assim, sob o manto protetor do velho carvalho, cercados pelo amor e pela arte que haviam transformado suas vidas, eles celebravam não apenas o fim de uma jornada, mas o começo de